Boa noite para todos. Boa noite, Gisele. Boa noite, Solange. Conhecer a doutrina espírita é ter uma oportunidade maravilhosa de ressignificar o sentido da existência humana, enxergando questões muito mais profundas do que nós costumamos observar quando nós temos a possibilidade de vermos apenas a vida terrena, enxergando somente os aspectos da vida encarnada como se tudo aquilo que nós tivéssemos que desenvolver ao longo da nossa existência fosse de fato a vida. E a doutrina espírita, ela diferencia isso. Ela fala que existe vida e ela fala que existe existências. A existência é o período que vai desde o berço até o túmulo. Aquilo que vai dentro da nossa vida material, que é do nascimento até a morte, isso a doutrina espírita chama de existência. Então nós estamos hoje vivendo uma existência corporal, isso é uma existência. Mas a vida é muito maior do que a existência, porque a gente tem uma existência, passa um período no mundo espiritual, vem para outra existência, aí passa um período no mundo espiritual. Se for o Pedro, vem para uma nova existência, aí passa um período no mundo espiritual, uma nova existência. Então, as existências são diversas, são várias existências. E quantas vidas nós temos? 3 ou 4? Quantas vidas? Nós só temos uma. Vida é só uma vida. Existências são várias, mas a gente tem uma só vida. Por quê? Porque nós temos uma única história se desenvolvendo. A nossa história enquanto espírito é uma só. Agora, eu tenho várias existências. Não dá para a gente imaginar assim: eu não gostei muito dessa minha existência que eu tive, eu queria nascer agora bem bonzinho, bem paciente. Não tem isso, porque a gente não pula de uma história de vida para outra história. É o mesmo espírito, é a mesma criatura, vivendo múltiplas existências corporais dentro de uma mesma vida. Eu confundi vocês? Não? Teste de aprendizagem, vamos ver se eu expliquei direito. Fazer um teste, uma avaliação. Qual é o contrário de morte? O oposto de morte é o quê? Muito bem. O oposto de morte é vida. Muito bem, está errado. O oposto de morte é nascimento. Porque vida não tem oposto. Não existe não vida. Ou eu estou no corpo, ou estou fora do corpo, ou eu estou no corpo, eu estou fora do corpo, mas eu estarei sempre vivo. Eu sempre estarei na condição de ter vida. Pode ser que essa vida seja no corpo. Estou encarnado, eu estou no corpo. Veio a morte, a gente se transfere para o mundo espiritual. Estou vivo, mas não tenho corpo. Os nossos olhos carnais não alcançam enxergar quando nós estamos desencarnados, ou seja, há vida sempre. Não existe não vida. Uma vez que Deus nos cria, uma vez que Deus estabelece a nossa criação, já era.
Nós iremos viver para todo o sempre, dali para frente. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno só Deus, porque Deus não teve começo e não teve fim, né? O Pedro é quase isso aí, mas Deus mesmo é que não teve princípio e não terá fim. Nós em algum momento fomos criados, em algum momento das nossas vidas, Deus nos criou e estabeleceu para nós a possibilidade da nossa existência. Ok? E aí eu tenho uma pergunta. Olha só. Nós fomos criados como espíritos. A bem da verdade, segundo a doutrina espírita, a nossa condição essencial é a condição como espíritos. Essa condição que a gente está encarnada aqui é uma condição temporária. O que nós somos de verdade é espírito, e essa é a condição essencial, é a nossa característica essencial. O que eu vejo no espelho não é o que eu sou. O que eu vejo no espelho é um uniforme que eu estou usando, mas o que eu sou de verdade é o espírito, porque a vida verdadeira não é esta. A vida verdadeira, na visão da doutrina espírita, é a vida imortal, é a vida fora do corpo, é a vida que acontece fora da matéria, ou seja, esse período que a gente fica no mundo espiritual, esse período em que a gente fica desencarnado do lado de lá da vida, esses períodos é que são a nossa vida verdadeira. Quando a gente encarna, a gente não vem viver a vida verdadeira. A vida verdadeira é a outra. Por quê? Porque nós temos uma caminhada para acontecer, um desenvolvimento para fazer, e esse desenvolvimento que nós temos para fazer é para que a gente alcance a felicidade. Ou seja, Deus nos cria, nos oferece a chance de existirmos, e nada sabemos sobre nada de nós, não temos nenhuma informação sobre o que vai nos acontecer, quais são as opções que a gente vai tomar, livre-arbítrio. Mas uma coisa de nós sabemos. Ora, todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Todos nós iremos encontrar a felicidade no término dessa jornada. E a gente fica assim pensando, poxa, mas se Deus vai nos oportunizar essa felicidade no término da jornada, e se Deus é realmente misericordioso, por que que Ele não nos oferece um vale dessa felicidade, né? Faz um adiantamentozinho. Por que que a gente tem que esperar não sei quanto tempo para ser feliz? Por que que a felicidade não nos pode ser entregue desde agora? Por que que Deus faz isso? Por que que Ele nos cria e diz, olha, você vai ser feliz, mas só no final, tá? Agora não. E por que Ele não adianta essa felicidade? Por que Ele não dá um pouquinho logo, se Ele é bom? Não. Por que Ele não faz logo isso? Por uma razão. A felicidade que Deus vai nos entregar, ela não é um dom gratuito. A felicidade não é um dom gratuito de Deus. Ela tem uma condição para acontecer. Isso não é assim. Quanto tempo já tem? Tem 5 milhões de anos? Já pode ser mais feliz um pouquinho, vou te dar um pouco mais. Não funciona dessa forma. Não é gratuito. Existe uma condição para que a gente seja feliz. Segundo a doutrina espírita, nós iremos para a felicidade
E esta felicidade vai ser alcançada se nós desenvolvermos uma condição para isso. Que condição será essa para que Deus nos permita que sejamos felizes? Vou dar uma dica. Nós temos um filósofo goiano que nos disse o que é que a gente tem que ter para alcançar a felicidade. 4 letras. Chama-se Zezé de Camargo, esse filósofo. O que é que tem que ter? O amor. Exatamente. Puxa, não botei nem a cabeça. O amor é a condição essencial para alcançar a felicidade. Por quê? Porque ninguém consegue ser feliz guardando mágoa no coração. É impossível ser feliz com ódio. Então, a felicidade, ela é um processo automático do amor. Você ama? Amo. Então é feliz. Você ama? Não. Então não será feliz. É o que está disposto na questão 614 do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus. E os Espíritos respondem: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Verdadeira. Pode ter um monte de coisa, mas não é verdadeiro. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando a gente se afasta da lei de Deus, nós nos tornamos infelizes. Eu confundi? Não. A árvore, ela acorda de manhã e ela faz tudo o que Deus quer que ela faça. Ela cumpre toda a lei de Deus na condição que ela está. Ela tem a felicidade do padrão dela. O gato, ele é um gato. Ele mia, ele derruba as coisas, né? Mas ele, na condição que ele tem, ele cumpre aquilo que a lei de Deus estabelece para ele. Então, ele também é, consequentemente, um cumpridor da lei de Deus. O problema somos nós, que não cumprimos a lei. A gente diz: não, eu sei, mas eu não vou fazer. Eu sei, mas eu não faço. Então, as existências corporais, elas são exatamente para desenvolver isso. Para que a gente desenvolva as condições, para que a gente desenvolva as condições de alcançar aquela felicidade. É para isso que a existência corporal existe. Porque, sabe, se a gente fosse pensar assim: ora, se a vida verdadeira é a vida imortal, o que é que eu vim fazer aqui? Por que eu não fiquei lá? Se a vida verdadeira é a outra, por que eu vim para cá? Para esquecer, para passar por todo esse negócio que a gente passa? Por que eu não fiquei de uma vez do lado de lá? Então, a razão pela qual a gente retorna sucessivas vezes para um processo de existência corporal é para que a gente desenvolva o nosso intelecto, evidentemente, mas fundamentalmente o nosso sentimento, né? Eu preciso desenvolver a minha emoção para que eu alcance a felicidade. Enquanto nós não formos capazes verdadeiramente de amar, nós consequentemente não seremos felizes. Está amarrado uma coisa na outra. Se não ama, não é feliz. Se ama, consequentemente é feliz. E se não ama, precisa aprender a amar. Então, por que a gente tem a existência corporal? Para que a gente consiga desenvolver os sentimentos que não tem. Ah, mas eu nem lembro. Eu queria lembrar. Eu queria reencarnar lembrando de tudo. Mas, gente, pelo amor de Deus, se eu renascesse lembrando de tudo, não precisava vir, né? Porque a razão de vir é para esquecer. A gente vem para esquecer as coisas. Porque se a pessoa dissesse assim: eu quero reencarnar, mas eu quero reencarnar com toda a lembrança de tudo, então não vem, fica. Porque é esse o objetivo, que a gente venha
para ter uma nova oportunidade. E vai acontecer durante a nossa existência um fenômeno muito interessante chamado esquecimento do passado. O que é o esquecimento do passado? O esquecimento do passado é o esquecimento do passado, né? Então eu já tive outras histórias, já vivi outras existências na mesma vida, né? Já tive várias existências, mas quando eu venho para uma existência, eu experimento o esquecimento do passado. Aí, por que não lembro? Para fazer sentido, porque se lembrasse, fica, meu filho, fica. E a gente vem para realizar a existência, e o esquecimento do passado, ele tem 3 razões pelas quais ele acontece. Razão número 1, para que eu esqueça. Para que eu esqueça o que eu fiz. Porque imagine eu ficar lembrando as coisas que eu fiz. Meu Deus, olha o que eu fiz, eu matei, eu roubei, eu fui cruel. Como é que eu vou conseguir me desembaraçar da minha história de vida se eu não passar pelo esquecimento de mim mesmo? Quantas pessoas dizem assim, eu queria poder esquecer algo que aconteceu na minha vida, eu queria poder não lembrar. O retorno à vida corporal é a possibilidade de você esquecer aquilo que você fez. Esquecer o que eu fiz é uma possibilidade de que eu consiga reorganizar a minha vida. Porque eu não me perdoo, eu estou no mundo espiritual num processo de culpa, reencarna para que o abrandamento da memória permita que a pessoa faça uma nova história de vida. Essa é a primeira razão. Razão número 2. Segundo, para que eu esqueça o que os outros me fizeram. Porque a gente fica, ai, me bateu, ai de mim, ai, coitadinho de mim. Então a gente entra numa questão de coitadismo, e isso é muito perigoso, porque a gente se vicia na condição de vítima, e isso é complicado. Então, a razão número 1 é para que eu esqueça o que eu fiz para você. A segunda é para que eu esqueça o que você me fez. Senão não dava para a gente nascer na mesma família, né? A gente tinha que ter isso para poder sentar no café da manhã. Então a gente precisa esquecer o que fez, e eu preciso esquecer o que os outros me fizeram. E a terceira razão do esquecimento é para que os outros esqueçam o que eu fiz. Janela de Johari. Para que eles consigam esquecer o que eu fiz, para que todo mundo tenha a possibilidade de se reconstruir. Não dá para a gente se reconstruir com toda a memória do que fizemos. Então a possibilidade de nós renascermos juntos nessa condição, com o esquecimento do passado, é exatamente para que a gente consiga se reorganizar emocionalmente. Ai de nós se não fosse o processo reencarnatório. Dava para evoluir, mas a gente nunca tem certeza se realmente perdoou alguém. Uma conversa no mundo espiritual, uma tentativa de reconciliação no mundo espiritual, ela pode até dar certo, de pessoas que pedem desculpa para pessoas, me desculpa do que eu fiz, não tal, e a gente, não, tudo bem, vamos apagar e vamos recomeçar. Beleza, isso é bacana, isso é possível de ser feito, mas você não tem certeza se perdoou. Por quê? Porque você pode estar se enganando. Não, eu perdoei sim, do fundo do meu coração. Pode não ter, mas eu tenho
um instrumento que dá certeza se realmente perdoou. Encarna para ver. Ué, tá com dúvida se perdoou? Tenho dúvida, mas tem certeza. Eu tenho certeza, mas talvez a minha certeza não seja tão certa assim. Encarna, meu filho. Vamos colocá-lo como seu irmão para ver se dá certo. Então, as almas no mundo espiritual, elas se encontram e elas podem se desculpar, mas elas só vão ter certeza se de fato aquilo está realmente resolvido se elas renascerem juntas, o esquecimento do passado não permitir com que eu diga, eu tenho que perdoar, eu não posso falar isso. O esquecimento do passado faz com que a gente renasça numa mesma casa, uma casa com vários irmãos, partilha roupa, sapato, desodorante Rolon, escova de dente. Então assim, tem condições em que você vai ter que conviver para que você consiga dizer, eu resolvi, ou não resolveu. A gente vai ter a possibilidade, pela convivência, de saber se a gente resolveu ou não as questões que a gente tem para fazer. Então o esquecimento do passado é uma condição importantíssima para que a gente consiga promover o progresso. E antes que alguém diga, mas poxa vida, né? Aí não dá certo, porque aí a gente vai voltar, não lembra nada. Pois é, mas na verdade não é que a gente não lembre. Não é que a gente não lembre. Oi? Não tem. O que eu queria não tem. Tá bom. Não tem, Pedro. Não tem. Você não tem. Tem tudo? O que acontece? O esquecimento do passado, ele não é total. A gente não pode imaginar que quando acontece o esquecimento do passado, a pessoa apagou tudo daquilo que ela tinha de compreensão do outro. Não é verdade. Algumas coisas que a gente tinha de emoção em relação à pessoa, a gente vai continuar tendo, porque o esquecimento ele não é completo. O Espiritismo diz que é um véu do esquecimento. O que é um véu? Um véu é uma coisa... Isso aqui não é um véu, Pedro. Não dá. O que é um véu? Um véu... Eu estou vendo pelo menos a luz. Um véu é alguma coisa que você entrevê. Eu não vejo, mas eu entrevejo. Então o que ocorre quando a gente tem um véu? A gente assim, não suporta esse meu irmão. Nossa, eu tenho uma dificuldade imensa com a minha mãe. Minha mãe, desde que eu nasci, ela não me abraça. Minha mãe só cuida dos meus irmãos. De mim, ela nunca teve carinho. Ela me trata diferente dos outros filhos. O meu pai não tem carinho por mim. Ou eu não consigo abraçar um filho. Isso também pode acontecer. Então, o que acontece? O esquecimento do passado, ele não é total. Porque a gente esquece realmente quem nós fomos, mas nós não esquecemos o que fomos. Os sentimentos que a gente tem, os nossos gostos. Tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta de direito. Tem gente que gosta de outras ciências. E as pessoas trazem essas emoções de uma existência para outra. Da arte, da música. Eu gosto, nunca estudou e tem aquele pendor para a música. São as coisas que a gente não esquece, que vai fazendo o crescimento. Assim como as emoções nas relações familiares, nas relações com outras pessoas. Isso é o que não foi apagado de tudo, porque tem parte desse esquecimento que ele rompe o véu e a gente consegue perceber de maneira mais clara o que a gente tem. É por isso que a gente precisa valorizar a existência humana, porque se a gente não valorizar a existência humana, a gente vai deixar com que ela passe sem fazer grandes progressos, o que seria péssimo. A gente precisa fazer um esforço para que
momento maravilhoso da existência corporal, que ele seja bem aproveitado por nós, para que a gente consiga fazer um bom uso dele. E exatamente pelo fato desse ser um recurso importantíssimo para nós, a gente precisa valorizar as 8 fases que a existência tem. Avisem que vocês não vão dormir em casa hoje, que eu não falei de nenhuma, já gastei meia hora. Até eu terminar às 8, Pedro. Vamos lá. Fase número 1 da existência corporal: gestação. Fala-nos a doutrina espírita que desde que ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, pode acontecer a vinculação de um espírito. Eu disse pode porque às vezes óvulo e espermatozoide se encontram, mas não acontece a efetiva conexão com o espírito. Então a gente fala que teve a fecundação, mas não teve a concepção, ou seja, os gametas se encontraram, mas não necessariamente um espírito se vinculou. E o que pode acontecer se fundiu um óvulo com um espermatozoide e nenhum espírito se vinculou? Se não tem espírito vinculado, não vai nascer uma pessoa. Muito simples. E aí 2 circunstâncias básicas acontecem. Ou esse ovo que foi formado pela junção do espermatozoide com o óvulo, ele vai se reproduzir mecanicamente, pelas leis da biologia, vai se dividindo, se multiplicando, mas ele não vai progredir, ele vai ter problemas e não vinga nada. Acaba que a mulher nem soube que ela engravidou, e essa nova tentativa que não dá em nada, porque não há um espírito vinculado, então há uma multiplicação desordenada que não vincula, e ela simplesmente excreta esse ovo fecundado sem ninguém, sem nem saber que ela esteve fértil e que fecundou. Na menstruação seguinte ela já perde, então acaba não acontecendo nada. E tem uma segunda possibilidade, é que esse ovo se multiplica e ele acaba progredindo e ele se desenvolve, e aí ele acaba se fixando no útero e ele promove um processo de desenvolvimento, só que não tem criança nele, então ele vai desenvolver. Hoje não existe, não é que não exista, né? Hoje não ocorre mais o parto de mulheres nessa condição. Por quê? Porque logo que vai fazer o primeiro exame, o médico faz o ultrassom e diz, olha, não é uma criança, é só uma massa de carne que se criou. Tecnicamente, o nome disso aqui chama-se mola hidatiforme. O que é uma mola hidatiforme? É um óvulo que encontrou um espermatozoide, houve a fecundação, não aconteceu a concepção, não há espírito vinculado, aquilo vai se multiplicando. Hoje não vai até o final, mas na época do Pedro ia até o final, não tinha ultrassom, e até o final, quando a mulher ia ter a criança, o que nascia era uma massa de carne. Era uma frustração terrível. Era uma frustração horrível, porque ela fazia todo... Não sabia, né? Fazia enxoval, preparava tudo quando era na hora. Você lembra disso? Dos livros de história que você estudou, claro. Você não é dessa época. Mas assim, ocorre muito adoecimento, até emocional, porque a pessoa espera uma gravidez que termina dessa forma. Embora uma gravidez desse tipo é um dos lutos ocultos, né? A mulher engravida, mas ela já se considera mãe, depois ela descobre que não é uma criança. Para a mulher é um luto como qualquer outro. Então a gente tem que aprender até a respeitar essas condições, porque isso aí foi bobagem, não, para a mulher aquilo é uma frustração da perda de uma criança. Então isso pode acontecer. Agora, quando acontece a fecundação, automaticamente você vai ter o desenvolvimento do embrião, que vai gerar um feto, vai nascer. Esse desenvolvimento aqui vai acontecendo ao longo da gestação, em que progressivamente o espírito vai se
conectando ao material genético, vai apagando para o mundo espiritual. O período de gestação das 40 semanas é exatamente para promover o progressivo esquecimento do passado, de tal sorte que quando a criança nasce, não lembra mais quem era, não sabe mais falar, não consegue mais segurar o pescocinho, começa tudo de novo, tudo do começo, tudo do comecinho. Então é um desafio danado, e nessa etapa do nosso processo de desenvolvimento existe muita vinculação entre o espírito que está reencarnando e a mãe. Nós temos uma obra chamada Entre a Terra e o Céu, que mostra a troca de energias entre mãe e filho e os processos de perturbação entre eles, do filho contaminando a mãe e às vezes da mãe contaminando o filho. Falando não é de doença simplesmente, mas de energia, de perturbações espirituais que acontecem nesse período. Então isso aqui é um período muito importante. Recomenda-se que a gente tenha bastante atenção com isso. Não é só a questão médica, não pode fumar, não pode beber, mas as discussões também de você manter um equilíbrio emocional, de você manter uma relação de afeto com a criança que está vindo, para que facilite o processo de conexão, tá? Mecanismos de regressão de memória que chamam as pessoas para dentro da vida uterina nos dão conta das emoções do feto e até do embrião durante o período em que ele está no útero da mãe. Número 2, primeira infância. Primeira infância vai do período de 0 a 7 anos. Estou falando do 0 a 7, não é para ninguém pensar que é no dia do aniversário. É assim, o mundo espiritual às vezes nos chama, pode ser ele, o mundo espiritual às vezes nos chama, e a gente precisa estar atento para o que significa a primeira infância. Na primeira infância, desse período de 0 a 7, o processo reencarnatório, a rigor, ainda não terminou. A criança com 3, 4 anos, ela não terminou o processo de ajustamento no corpo físico. Então, o que acontece nessa hora? Essas crianças, elas têm a possibilidade de fazer nas nossas vidas uma percepção de que o mundo espiritual existe, porque elas falam do amigo imaginário. É esse período que a criança é mais sensível às energias, às emoções. Aí tem um pessoal que amarra eu acho que amarra um fiozinho vermelho na criança assim, amarra um fiozinho que ele resolve. Gente, como que amarrar um fiozinho vermelho vai resolver o problema da criança receber uma energia? Fica na casa, todo mundo briga, todo mundo se odeia, todo mundo vive maior confusão, mas amarra o fiozinho que vai resolver. Vale mais a pena a gente... Tá tudo bem? Vale mais a pena a gente cuidar da criança energeticamente, para poder fazer com que ela aproveite esse período. À medida que ela vai se aproximando dos 7 anos, ela vai perdendo as lembranças do passado. Tem vezes que a criança nesse período, ela até fala do passado. Assim, eu não morava nessa casa. Eu não morava aqui. Você não era minha mãe. Minha casa era diferente. Cadê meu pai? Então, aí depois dos 7, a tendência é que isso desapareça. Essas percepções espirituais não determinam que a criança é médium não, tá? Mas é característica típica da primeira infância. Terceira fase, segunda infância. Segunda infância é o período que vai aqui dos 7 até o início da puberdade. Então esse período
da segunda infância, já não há mais janelas espirituais abertas. Nós já não temos mais essa conexão com o mundo espiritual tão aberta. A criança, ela já reencarnou. Não existe mais grandes percepções. Nessa primeira infância, a criança chora à noite olhando para um canto, chora, olhando. Meu Deus, está acontecendo. Pode ter uma entidade no quarto. Na segunda infância, a tendência é que esse fenômeno diminua. Que isso comece a reduzir, porque ela agora está muito mais próxima do mundo material. Então a tendência é que essas histórias se tornem menos incidentes. Se continuar muito incidente, pode acender a possibilidade de que ela seja médium, por isso que ela continua tendo, mas nada ainda conclusivo, mas é uma possibilidade. É nesse período que a criança vai desenvolver a parte mais cognitiva dela. Raciocínio, lógica, razão, vão ser muito trabalhados nessa época. É quando na escola a gente vai aprender um monte de coisa esquisita. O que é zero? Zero é nada. E o que é conjunto? Conjunto é uma coleção de coisas. E o que é um conjunto vazio? É uma coleção de nada. Aí você ensina a criança que o conjunto é uma coleção e depois você tira tudo de dentro da coleção. E o menino tem que entender. Não, mas é um conjunto, que não tem nada dentro. Coitado, bichinho. Então aí, a segunda infância já é mais um desenvolvimento muito mais da intelectualidade. E esse período é um período de transição para uma fase seguinte, muito importante, que é a chamada puberdade. A puberdade é o período da nossa história em que nós deixamos de ser crianças e começamos a ingressar no mundo dos adultos. É o primeiro movimento na direção do mundo dos adultos. É quando o nosso corpo começa a apresentar transformações. A mulher se torna fértil, o homem se torna fértil, musculatura altera, pelos alteram, voz, né? Uma série de fenômenos, os caracteres secundários sexuais vão aparecer. E esse período é um período que, para a doutrina espírita, é um período muito importante. Por quê? Porque o que se fala em doutrina espírita sobre a existência é que quando a gente chegou aqui no período da gestação, quando nós entramos no período da gestação, a gente tinha esquecido tudo. E à medida que vai passando a primeira infância, a segunda infância, o espírito vai se assenhorando do corpo, vai aprendendo a pilotar o corpo que ele tem. Então ele já sabe andar, sabe falar, sabe correr, sabe saltar. Ele foi aprendendo coordenação motora grossa, depois coordenação motora fina. Ele já sabe escrever, sabe falar, sabe se expressar. Ele já tem o controle motor bem desenvolvido na primeira infância. Quando ele vai para a segunda infância, ele vai desenvolver o controle intelectual dele. Então ele faz um progresso incrível, mas, segundo a doutrina espírita, quando a gente chega na chamada puberdade, é quando o espírito se assenhora da parte mais profunda do corpo, que é o sistema endócrino, que são as glândulas. Na hora que o espírito aciona o sistema endócrino e que ele começa a movimentar as energias do corpo para o processo reprodutivo, isso é um indicativo de que o espírito acordou no corpo. Então o espírito vem, dorme na gestação e ele vem trabalhando para despertar. A puberdade é o momento em que você pode dizer: acordou. Agora você vai saber quem foi que renasceu no seu lar. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ele diz assim: o que acontece com as crianças que mudam muito significativamente de conduta quando entram numa certa fase da vida? O que aconteceu? Foi o espírito que mudou? Porque se meu filho era tão dócil, quando chegou na puberdade, o cara se tornou difícil, ficou complicado, ele se tornou arredio, ele não aceita carinho, desenvolveu uma série de comportamentos de confrontação.
um transtorno opositor, desafiador, danado. O que aconteceu com meu filho? Foi o espírito que trocou? Não, não é o espírito que trocou. Ele acordou, só isso. Enquanto ele tinha 4, 5 anos, que ele brincava, a mãe e o pai eram seus heróis, ele tinha uma relação totalmente diferente. À medida que ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, e ele desperta no corpo, na puberdade, ele agora sabe quem ele é. Aí ele se olha no espelho e diz: esse aqui não sou eu. Eu odeio essa família. Eu odeio o cheiro da comida deles. Eu odeio a casa que eu moro. Eu odeio meus irmãos. Eu odeio o cabelo que eu tenho. Eu odeio. A única coisa que eu não odeio é odiar. O resto tudo eu odeio. Então eu tenho raiva de todo mundo, raiva da vida, raiva de tudo. Raiva das músicas que meu pai ouve, raiva das comidas que a minha mãe faz. Tudo me incomoda, tudo me irrita. De repente, pode ser alguém que despertou e é um inimigo do passado. Quanto mais o espírito tem dificuldade, mais ele é rebelde. Se é um espírito mais fácil de lidar, ele desperta com menos dificuldade. Porque não é para a gente dizer assim: então, meu Deus, meu filho, então, quando chegar na adolescência, na puberdade, ele vai ficar doido, vai brigar comigo? Talvez não. Talvez ele tenha um comportamento muito parecido com o que ele tem. Se são almas afins, esse despertar ele é mais fácil. Se as almas são mais difíceis, esse despertar pode ser um pouco mais complicado. E o que a gente pode fazer? A gente tem que cuidar na primeira e segunda infância, que conforme a literatura espírita diz, é o período em que a argila é mole, você consegue, não é mole para você dizer assim: você vai me obedecer, você vai me obedecer. Não é, mas é para você desenvolver a ponte do afeto, ficar junto, fazer as vontades, para que a criança tenha a certeza de que ela pode contar com você, de que você realmente gosta dela. Você precisa convencer a profundeza do ser de que sim, seu pai gosta de você, sua mãe gosta de você. Tem que conseguir inocular essa certeza nele, de maneira que por tudo que possa acontecer, ele sabe: não, fiz besteira, mas o meu pai ou minha mãe me ama. Essa é uma tarefa para esse período, porque você não sabe se o cara é um inimigo. Se você não cuidar aqui, for um pai muito rígido, muito austero, com muita dificuldade de relacionamento, quando chegar na puberdade, pode trazer mais dificuldade. Então aqui o espírito desperta. E por que a doutrina espírita considera essa fase importante? Porque ao mesmo tempo que ele desperta enquanto espírito, é quando eclode a mediunidade. Então vocês vão observar que uma boa parte das pessoas que apresentam fenômenos mediúnicos ocorre na puberdade. Vem a infância, mais ou menos, quando entra na puberdade, começam as emoções, as visões, o desconforto, me sinto mal e eu vou para os lugares. Então ali, no período da puberdade, é o período em que isso acontece. Para quem gosta de história do espiritismo, as irmãs Fox, do fenômeno de Hydesville, elas eram adolescentes. Elas eram desse período aí. Florence Cook, que foi a grande médium que produziu os fenômenos de materialização de Kate King, também tinha 15 anos. Então o período da puberdade é um período bem complicado. Por que eu estou chamando puberdade e estou chamando adolescência? Porque adolescência é uma coisa e puberdade é outra. A puberdade são mudanças físicas, orgânicas. É o corpo do ser humano mudando, que geralmente acompanha a adolescência. Mas a adolescência é uma mudança no software, não é no hardware. É na mente. Então são conflitos que acontecem na mente da pessoa. E a adolescência, ela vai além da puberdade. Puberdade é aquele período da mudança, vai ali dos... Deve ser o Asher. Ah, é teu? Legal. O período da adolescência ele é bem mais largo do que a puberdade. A puberdade é aquele período de transição ali, 11, 12 anos, vai até os 14, 15, aí o corpo forma
está formado, vai desenvolver ainda mais a parte da transformação da chamada puberdade, já passou. Então você tem aqui um período, um quinto período, que é o período da juventude. Eita, período bom! Juventude. Esse período aqui, não vamos confundir com o período da puberdade. O período da juventude é o período em que você já adulto tem a possibilidade de viver a sua vida, e hoje, na sociedade que nós estamos, é um período muito perigoso, em função de uma série de propostas equivocadas que a nossa sociedade possui e que acaba levando uma série de nossos jovens numa direção que não deveria ir. Então, o período da juventude é um período bem complicado. A literatura espírita diz que esse é o período mais crítico da vida, porque as maiores decisões você toma nesse período. É onde eu vou decidir que profissão que eu vou seguir. Vou fazer o Enem para quê? Então você vai tomar uma decisão que vai ser referência para a existência praticamente toda. Os próximos 40 anos vai ficar por aí. É onde você vai decidir sobre sua vida afetiva. É aí que você vai decidir. É onde você vai decidir sobre sua vida profissional, sobre o estilo de vida que você tem. Você vai decidir tudo nesse período. E o que é pior é quando a gente está baixo, perturbado emocionalmente, é quando tem que tomar as decisões mais sérias. Aí que é complicado. Por isso você tem que ter calma, né? Porque às vezes a gente tem que tomar decisões muito importantes e nós estamos num fenômeno de desequilíbrio emocional. Então a gente precisa cuidar, né? O que fazer? Tem que cuidar desde o comecinho para que quando chegar aqui as decisões sejam mais tranquilas. Mas hoje está bem difícil você tomar as decisões mais acertadas, porque tem muitas oportunidades equivocadas por aí. Temos uma sexta fase, a vida adulta. A vida adulta, onde a gente já passou por esses períodos anteriores, mas as sequelas ficaram. Trazemos traumas, dores, fragilidades, emoções mal resolvidas. Somos adultos do ponto de vista físico, mas às vezes emocionalmente imaturos. Temos problema de medos, fobias, angústias, carências, baixa autoestima. Às vezes somos pessoas oriundas de lares com processos terríveis de violência, de agressão, de abandono, processos de pais narcisistas, cruéis, situações as mais diversas possíveis que faz com que a gente chegue na idade adulta com uma série de sequelas de todo esse processo aqui. Então a gente encarna para fazer uma mudança, e quando chega nesse período, você é adulto do ponto de vista físico, mas você precisa de ajuda. Então é muito importante que a gente não perca a bússola aqui, porque a vida tem muitos desafios. Gente, a vida adulta tem tantas experiências, tem tantas dores, tem tantos traumas, tantos motivos de lágrimas, que você precisa ter uma força descomunal para você atravessar isso sem se desequilibrar. Por isso a importância da fé, a importância de você ter um norte na sua vida. Muitas vezes precisa de um terapeuta, às vezes aqui a gente desenvolve uma depressão, uma crise de ansiedade, um transtorno de qualquer natureza. Então a gente vai precisar do apoio de um profissional, seja um terapeuta ou um psiquiatra, se for necessário. Mas a fé aqui, nossa, sem o abandono do profissional, a fé tem um poder incrível de transformação. Aí temos uma sétima fase, os idosos. Pessoas que durante boa parte da existência, né, foram produtivos, realizaram, aposentam e precisam ter uma forma de ocupar a mente, senão elas adoecem. A gente precisa se preparar para isso. E a gente muitas vezes, na nossa sociedade brasileira, tem muito problema de coabitação. Mora bisavó, avó, mãe, filha, neto e bisneto, tudo numa casa só. Uma confusão, uma discussão, conflito, porque as pessoas são de gerações diferentes. E a gente precisa aprender, nós que estamos de repente entrando nessa fase, ou já estamos nela, aprender a lidar com as mudanças que a gente vai ter, diminuição de ritmo,
revisão de conceitos, começar a ter uma nova percepção da vida, aprender a se desapegar das coisas, a viver a vida sem querer viver a vida dos filhos, aceitar que o neto não é seu filho, é filho do filho. São experiências que a gente vai ter. E por último, Pedro, nós temos aqui os superidosos. Não, mas é verdade, esse é o nome. Não é esse o nome que dá? Superidoso. O que está acontecendo na nossa sociedade? A medicina está avançando e o pessoal está envelhecendo e ficando. E aí o cara, olha, vai fazendo 80, vai fazendo 90, anda ficando. Vai fazer 80. Está jovem. Aí você tem pessoas que estão em casa morando que são superidosos e que precisam ser tratados com respeito. O que está acontecendo muito nas nossas famílias? O abandono dos superidosos. Eu vou contar uma coisa para vocês, porque eu sou do IBGE e eu posso falar, porque eu sou do IBGE. Quando o recenseador, se vocês assistirem o recenseador quando for na casa de vocês vão ver como é que ele pergunta. Ele pergunta assim: quantas pessoas moram na casa? Aí você diz: moram 4 pessoas. Mora eu, minha mulher e meus 2 filhos. Aí ele anota. Aí ele pergunta: não tem mais alguém na família? Tem algum idoso? Porque as pessoas esquecem de contar o idoso. Você acredita? O recenseador tem que forçar a memória. Não teria mais alguém na família, idoso. Então, às vezes, as pessoas estão jogadas num canto, estão abandonadas, ninguém dá água, ninguém dá comida, ninguém dá banho, a pessoa fica, às vezes, dias com a mesma roupa, ele não consegue se defender, ele depende de você. Então, você vive uma circunstância, isso vai ser cada vez mais frequente nas nossas vidas. E a gente precisa aprender a lidar com essa realidade, viu? Porque a tendência é que a gente fique cada vez mais longevo e a gente vai ter cada vez mais um número maior de pessoas com uma quantidade de anos bastante elevada e muitas vezes dependente de nós. E a gente tem que aprender a desenvolver nossa sociedade para esse tipo de situação. Em breve tempo, haverá mais vagas para a creche de idosos do que para a creche de crianças. Tá? Porque a sociedade vai inverter. E a nossa vinda para uma existência corporal é para que a gente tire dessas fases todas as experiências que ela tem. Cada fase... Cadê a moça do celular? Ela não voltou? Cadê você, meu filho? Tá lá? Tá bom. Então tá bom. Oi? Cada fase dessa tem uma história para a gente aprender. E não pode ser desperdiçado. Aprendamos a viver cada fase que a existência tem. Porque a gente veio para cá, como diz a Amelinha, para fazer apenas uma coisa. Lembra? A gente veio aqui somente para... Vocês sabem, né? Professor Cláudio, o seu não tinha lhe visto. Olha quem está aqui. Espetáculo. Vou até usar. Então, nós viemos para cá, como diz a Melinha, somente para amar, só para amar. E é isso que a gente tem para fazer. O grande desafio da existência é que a gente aproveite todas as oportunidades. Que a gente reclame menos da vida. Que a gente enxergue que cada fase dessa é para a gente tirar o melhor de nós. Parar de reclamar da família que não é perfeita, porque a família não é perfeita mesmo. E aprender a amar as pessoas do jeito que elas são, sem exigir que elas nos entreguem aquilo que nós também não conseguimos entregar para ela. Que a gente consiga ser realmente capaz de amar, porque se a gente não fizer isso, não tem como a gente alcançar a felicidade no término da jornada. Só depende de nós desenvolver o amor para alcançar a condição de felicidade.
Deus quer nos entregar a felicidade, mas ela só vai ser entregue se a gente aprender a amar. Tá bom? Acabou. Tá bom. Pelo horário, eu acho que não, né? Meu celular tem um monte de marido dizendo que está aí fora esperando vocês. Eu tenho 4 minutos. Vou contar uma história de 4 minutos. Certo. Estou vendo como é que eu começo. Havia um barco muito grande navegando pelas águas à noite, águas escuras, e era um barco enorme, e as pessoas estavam no convés desse barco, andando para lá e para cá, passeando, vendo a noite escura no meio do mar. E entre os adultos que estavam passeando, havia uma criança que num canto do convés ficava brincando com os seus objetos, ficava brincando com as coisinhas que ele tinha, enquanto os adultos estavam ali passeando. De repente formou-se uma tempestade muito forte, e o barco começou a balançar cada vez mais forte, e as pessoas começaram a se apavorar com a tempestade que estava acontecendo, e daí a pouco estava todo mundo correndo pelo meio do convés, desesperado, com medo do que fosse acontecer na tempestade. E enquanto isso a criança continuava no cantinho, brincando, e os adultos gritando, passavam, chutavam as pecinhas dela, ela ia lá, pegava a pecinha, voltava, e continuava ali no jogo dela, e o desespero começou a aumentar, porque o barco começou a balançar, e a água começou a entrar no convés, e batia, e as pessoas agarradas nas cordas, gritavam desesperadas, outras se jogaram no mar com medo da morte, se jogaram na água pelo desespero, e o garoto continuava brincando no canto. E isso foi durante um bom tempo, essa tempestade. Até que passada a chuva muito forte, o mar começou a acalmar, as coisas começaram a voltar ao lugar, e o convés cheio de água, as pessoas começaram a tirar a água, a limpar, ajeitar as cadeiras viradas, pessoas chorando os outros que haviam se jogado no mar, aquela coisa toda. E nessa limpeza do barco, o garoto estava no canto, brincando ainda. Aí, um dos homens que estava limpando o convés, virou-se para a criança e disse: meu filho, você viu a tempestade? Disse: vi. E você viu como as pessoas estavam nervosas? Disse: vi. Você viu que as pessoas se jogaram no mar durante a tempestade? Vi. Você viu tudo isso? Vi. E você não ficou com medo dessa tempestade? O garoto respondeu: não, o meu pai é o piloto. Faz oração para nós. Vamos orar. Vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, que derramas a tua solicitude e a tua misericórdia sobre as nossas almas frágeis, oferecendo-nos as oportunidades inúmeras, a fim de que aprendamos o caminho da felicidade. Deixa, Senhor, com que neste momento que tu nos concedes, nós consigamos buscar a tua presença no fundo das nossas almas, para te falar da nossa profunda gratidão por todo o amor, toda a solicitude que tu tens derramado em torno das nossas vidas. Comparecemos assim diante da tua presença para te agradecer pelo corpo que tu nos concedeste, imperfeito ou não, é o corpo que temos, Senhor, para o exercício das experiências que precisamos para vencer as nossas próprias imperfeições.
Queremos te agradecer pelo lar que tu nos deste. Conflituado ou não, é o meu lar verdadeiro. E eu quero te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que esse lugar me concedeu, a fim de que eu conseguisse realizar os aprendizados que eu precisava para ser a pessoa que eu hoje sou. Ajuda-me assim, ó Senhor, para que esta compreensão nunca me falte, a fim de que as dores, as angústias, as perdas que a existência me ofereça, não leve de mim a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Permite, Senhor, que as verdades espíritas, que a compreensão da imortalidade da alma se agasalhe profundamente no meu ser, a fim de que eu tenha mais força, mais resistência para os embates da vida e consiga enfrentar de maneira mais serena as inúmeras experiências que a vida me pede. A doença, o luto, o abandono, o desamor, a solidão, as doenças emocionais e todo um conjunto de dores que promovem em nós tantas experiências de aprendizado. Não permite, Senhor, que eu desperdice essas oportunidades incríveis, mas ensina-me a amar, a bendizer as experiências que tu me ofereces, a fim de que através desse movimento na tua direção, eu comece a cicatrizar as minhas feridas, a sarar verdadeiramente a minha alma, machucada pelas dores que eu mesmo produzi na minha história de vida. Por isso te peço, Senhor, abençoa o meu lar, abençoa os que dividem comigo o espaço em que vivo e me ensina a aceitá-los do jeito que são, a amá-los do jeito que são, a compreendê-los na fragilidade que têm, para que o amor, para que a paciência, o esforço e a renúncia nunca me faltem, apoiado nas verdades que tu me ofereces. Assim nós te pedimos, Senhor, fica conosco, ilumina as nossas vidas, fortalece os nossos corações em nossas horas de crise e faze com que cada vez mais tu te transformes no grande fanal das nossas vidas, o farol das nossas existências, a nossa força em nossos momentos de crise, e a tua misericórdia esteja, enfim, derramada sobre as nossas vidas, enchendo os nossos corações com a tua profunda e misericordiosa paz.